é uma alegria voltar nessa casa, Vicente de Paulo, né? Ainda que online, mas conectado em pensamento. Que bom, que gostoso poder estar de volta. E eu aqui de Pederneiras, representando a minha casa, o Centro Espírita Eterna Amizade, né? Que nós convidamos a todos também para que venham nos visitar. Aqui nós já retornamos às palestras online, já estamos com a palestra presencial, perdão. A gente já retornou às palestras presencial aqui, com os estudos, então, venham nos visitar, tá bom? É uma alegria receber os irmãos aqui, do Centro Paulo, de Bauru, todos vocês estão ouvindo. O capítulo da noite é tirado do livro Ceifa de Luz, né? Ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo meu hoje é no mundo afetivo, é o capítulo 3. E nesse capítulo, o Emmanuel vem nos ensinar o que ele tem aprendido sobre o amor. O que ele tem aprendido, né? E bem no comecinho tem essa palavra, né, do Evangelho de João, 1 João, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Então, olha só, se Deus de tal maneira nos amou, a primeira reflexão nossa da noite é essa. Que tal maneira é essa que Deus nos amou? De uma maneira incondicional. Deus não olha para o Roberto, para o César, para a Luciana, para a Fátima, eu amo esse porque ele tem essas virtudes, eu amo mais esse. Não, é de uma maneira incondicional. Então, olha a primeira lição que Emmanuel nos traz. Se Deus nos ama de tal maneira, se Deus nos amou de tal maneira, devemos amar uns aos outros de uma forma incondicional. Não é? Quem somos nós para dizer, esse, aquele, tem aquele defeito, aquele outro. Não, então o capítulo da noite, o Emmanuel vai falar muito do amor, mas principalmente de a gente amar as pessoas, apesar de os seus defeitos, apesar das suas, aqueles com as suas virtudes, com os seus vícios, mas enfim, todos estamos no caminho, todos estamos evoluindo. E sobre o amor, né, o amor tem o poder de transformar. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com o amor, ele, se deixar, se transforma. Né? O amor tem o poder de transformar o ódio em paz, em amor. Né? O amor tem o poder de transformar todas as coisas. E nós vamos trazer aqui 2 trechos muito interessantes sobre pessoas que foram transformados, ícones do Evangelho, que foram transformados a partir desse encontro com o amor. E esse encontro com o amor aqui representado pelo nosso Mestre Jesus. E sobre o amor, eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, diz o seguinte: todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado, chamado amor. Todos nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, todos nós possuímos no fundo do nosso coração, independente de quem nós sejamos. Se um assassino, se a pior criatura que a gente classifica, mas aquela criatura faz guerra, ele mata, ele rouba, ele estupra. Olha, todos possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado chamado amor. Então, se todos nós podemos nos transformar pelo amor. E o amor aqui, logo de cara, a gente vai falar sobre a transformação de Saulo. Vocês lembram de Saulo, que depois, ele passa, depois do encontro com Jesus, ele passa a ser chamado de Paulo, né? Paulo de Tarso. E a sua transformação ocorreu de que forma? Né? Durante uma viagem, ele ia para Damasco para matar Ananias. Por quê? Quem já leu o livro Paulo e Estevão vai lembrar da história, né? Ananias havia convertido, havia ensinado os ensinamentos, passado os ensinamentos do Evangelho de Jesus para Abigail. E Paulo, então Saulo de Tarso, tinha ficado feroz, reagiu ferozmente quando ele soube disso. E ele estava totalmente assim, desequilibrado, com vontade de matar Ananias. E no meio do caminho, né, no deserto, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu, fazendo cair o Saulo, né, por terra de joelhos.
e ele ouviu uma voz que dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem é, Senhor? E a voz respondeu para ele de dentro daquela luz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar, ou seja, duro te é não ceder contra o aguilhão. E trêmulo e atônito, Saulo disse: Senhor, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe então a Jesus: Levanta-te, entra na cidade, ou seja, entra em Damasco, e ali te será dito o que deve fazer. Então, veja que Saulo, a partir desse encontro com Jesus, nem todos são assim, né? Uns, o ódio, né, aquela vontade de matar, encontrou o amor, a palavra do Cristo, a voz de Jesus, sentiu aquela energia de imediato. Saulo, então, a partir desse encontro, ele deixa de ser um perseguidor ferrenho do Cristo e passa a ser um seguidor, um seguidor, ou melhor ainda, um divulgador do cristianismo, se não o maior deles. Porque logo após a crucificação, quando todos estão morrendo de medo, Paulo quem vai sair divulgar o evangelho de Jesus. Então, Jesus é paciente, né? Ele não exige a nossa transformação de imediato, ele espera que o tempo faça o seu trabalho. Por exemplo, nós plantamos uma semente hoje, vamos imaginar assim, plantar uma semente de maçã. Você coloca a semente de maçã na terra hoje, e você não vai colher a maçã hoje, né? O fruto da macieira só para eles vai ser necessário tempo para que esse fruto, para que essa árvore cresça, floresça e dê frutos. Então, você planta uma semente hoje, mas você precisa esperar. Então, uns logo de encontro com as verdades transcendentes de Jesus já se transformam, outros demoram um certo tempo, né? E esses outros que eu coloquei aqui que demoram, eu vou citar um apenas, né? Esse espírito luminoso, hoje Emmanuel, que dita essa obra Ceifa de Luz para o Chico, ele é um outro que teve esse encontro com Jesus. Então, eu peguei aqui o exemplo do Emmanuel, mas o então Emmanuel, Publio Lentulus, lá no romance Há 2000 Anos, vocês se lembram que no romance Há 2000 Anos, ele tem um encontro com Jesus, né? E a gente pode citar, então, o então senador Publio Lentulus. E Jesus tem um encontro com ele, onde Jesus chega para ele e diz, olha que coisa, esse diálogo, eu acho assim, um dos diálogos mais lindos dessa obra. Ele diz assim, Jesus falando para Publio Lentulus, há 2000 anos, que hoje é esse espírito luminoso Emmanuel, né? Não vim ao mundo, Jesus está falando para ele, não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu. Jesus fala para Publio Lentulus, encontras hoje uma chance de regenerar toda a sua vida. Olha que coisa linda que Jesus fala para Emmanuel. Mas Emmanuel, há 2000 anos, era Publio Lentulus, era um homem endurecido e enrijecido, um homem muito rigoroso, bruto, seguidor de muitos deuses, né? Jesus fala, encontra hoje uma chance de regenerar toda a sua vida. E aí Jesus sacramenta, basta querer aproveitá-la agora, ou talvez daqui a alguns milênios. Basta querer aproveitá-la agora, ou talvez daqui a alguns milênios. E por Lentulus, o nosso Emmanuel, ele preferiu esperar, né? Mais um bom tempo. Mas Jesus não, de forma alguma, Jesus apressa, né? Jesus coloca, ainda respeita o livre-arbítrio. Então, todos nós podemos despertar hoje. A partir desse capítulo 3, a gente pode hoje fazer mudanças necessárias no convívio da nossa família. Porque isso aqui vai falar conosco. Esse capítulo hoje, ele fala diretamente no nosso relacionamento familiar, com aqueles parentes difíceis, aqueles irmãos, marido, esposa, sogro, sogra, que a gente fala, nossa, mas por que essa criatura é assim? Por que ela não poderia ser como eu? Então, vamos entrar agora no capítulo e a gente vai conversar sobre isso. Então, Jesus, eu trouxe esses dois exemplos, primeiro de Saulo,
que no encontro com Jesus ele se transforma de imediato. De perseguidor passa a ser um seguidor, um divulgador. E Emmanuel, então, o Publio Lentulus, né, que tem esse encontro com Jesus, e Jesus fala para ele, se você quiser, você muda a sua vida a partir de agora, ou daqui a alguns milênios. Ele preferiu esperar daqui a alguns milênios, né, e hoje Emmanuel é essa criatura luminosa que está nessa obra para nós. Então, vamos lá. A gente entra agora no trecho. No item 1, no versículo de número 1, ele fala assim, reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida, olha só, no entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata dos nossos caprichos. É muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser, né? Olha, você precisa ser dessa forma. Eu vou casar com fulano, eu vou casar com a fulana, mas eu mudo ela, né? Isso está errado, né? A gente não pode... As pessoas são como somos. Nós somos seres únicos, seres imortais, únicos. Não existe dois de nós. Então, você querer que alguém seja igual a você, para que você o ame, para que você... não é possível isso, não é? Nossa, caiu o meu sistema aqui, peraí. Estão me ouvindo, César? César? Estamos te ouvindo, senhor Roberto. Caiu uma tela, eu fiquei sem a imagem aqui, mas vamos lá. Qualquer coisa, se eu sumir, você me avisa. Então, a vida, reprovamos a violência, como diz, e clamamos contra a violência, mas, no entanto, na vida de relação, muito raramente nós nos acomodamos sem ela, quando se trata dos nossos caprichos, né? É muito comum, como eu disse, principalmente quando nós amamos alguém, exigimos que esse alguém se nos condicione ao nosso modo de ser, né? Quem ama, gente, liberta. Não podemos confundir o amor com posse. Olha, é meu, é minha, vai ter que ser do jeito que eu quero. Nós precisamos respeitar a individualidade do outro. Temos aqui agora há pouco o exemplo de Jesus, quando ele chega para Publio Lentulus e disse, você pode mudar agora, ou daqui a alguns milênios. Ele não exigiu que a transformação acontecesse naquele instante, né? Se os entes queridos, né, não nos compartilham os gostos e opiniões, eis-nos irritadíssimos, né? Irritadíssimos, ou estomagados, ou seja, ressentidos, revoltados, né? Reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. Então, cada pessoa é um ser único, ímpar. Nós temos que respeitar isso, respeitar o direito de escolha do outro, respeitar o direito de escolha do nosso filho, do nosso marido. A gente encontra casais que um é católico e o outro é espírita, um é evangélico, o outro é budista, e às vezes um tenta trazer o outro para a sua religião. Mas como se conheceram? Quando se conheceram, como eram? Não eram pessoas que sabiam, né? Por que depois querer a força de uma forma difícil, querer mudar isso, né? Então, a natureza é um mostruário dos recursos polimórficos, né? Que se representa sob diversas formas, isso quer dizer. Com que a sabedoria divina plasmou toda a criação, né? Todas as flores, nos diz Emmanuel, olha só que coisa linda que o Emmanuel vai falar agora para a gente. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo, e nem a rosa da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Olha que coisa linda. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da sua época prevista. Aqui Emmanuel nos fala que as nossas famílias é como se fosse, e isso é a forma com que eu entendi, que eu achei melhor assimilar o raciocínio sobre esse capítulo, que a nossa família é como uma grande salada de fruta,
né? Repleta de frutos diferentes, né? Na minha família eu tenho peras, eu tenho laranja, eu tenho kiwi, eu tenho melancia, tem abacaxi e tem jiló também. A minha família tem jiló, tem abacaxi, talvez seja eu o jiló. Aí você vai dizer assim, mas jiló é fruto? Sim, jiló é fruto. E você sabia que o fruto de jiló se deve comer o quanto antes, quanto mais verde, quanto mais novo, melhor, porque ele é menos amargo. Quanto mais maturação, quanto mais maduro ele fica, mais amargo ele se torna. Então, isso simboliza realmente alguns membros da nossa família, que vai amadurecendo, às vezes vai ficando ranzinza, né? Então, a nossa família é uma salada de fruta, né? Onde a gente encontra os doces, né? Aquelas pessoas com que é fácil o relacionamento, melancia, né? Laranja, as peras, as adocicadas, mas tem as ácidas, tem as azedas, tem o limão, tem o jiló, que é amargo, tem o abacaxi, né? Então, assim, também as criaturas. Cada pessoa respira em uma faixa diversa de evolução. Cada pessoa é como se fosse uma ferramenta, gente. Cada um de nós somos uma ferramenta. Ainda que uma ferramenta tortuosa, cheia de defeitos, né? Por exemplo, todas as ferramentas são importantíssimas no dia a dia para a gente executar as obras. Por exemplo, o martelo é diferente do alicate. O alicate é diferente da chave de fenda. A chave de fenda é diferente da faca, mas são todas ferramentas que a gente faz uso no dia a dia e cada uma é importante para aquele trabalho a ser executado. Assim somos nós, todos diferentes uns dos outros, mas na mão do Criador somos como ferramentas divinas a construir, a reformar, a transformar a obra divina. Justo que nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amamos alguém que não comunga a onda das nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os modos em que se nos padroniza a vida espiritual. Então, é fácil a gente se dar bem com as pessoas que pensam igual a gente, né? Mas e aquele exercício de caridade de aceitar aquelas pessoas que pensam diferente da gente, que gosta de uma... Eu e o César estávamos falando em off agora há pouco sobre o jogo de futebol que terminou. Uns torcem para um time, outros torcem para o outro, né? E às vezes as pessoas chegam até a brigar por causa disso. Mas respeitar a escolha de um gosta de determinado político, outro de outro, um gosta de uma religião, o outro de outro, um se sente bem, né, em uma igreja, em uma determinada doutrina, e o outro em outra, né? Mas nós precisamos respeitar o direito do outro, o direito de escolha de cada irmão. Né? Quem sou eu para julgar as escolhas da Luciana, do César, seja lá de quem for, da Fátima? Não, eu preciso respeitar a vida dela, a vida deles. Eles fazem as escolhas que eles acham melhor para aquele momento da evolução deles, para aquele momento da vida deles. Então, mesmo quando a gente não entender as escolhas do próximo, façamos a caridade de respeitar. Isso que nós devemos fazer, respeitar o direito de escolha do outro. Né? Deus não dá cópias. Olha que coisa linda que Emmanuel traz aqui. Deus não dá cópias. Então, todos somos seres únicos, individuais, diferentes, ímpares. Não tem duas Lucianas no mundo, não tem dois César, não tem dois Roberto. Nós não vamos achar. Então, é lógico que os meus defeitos são diferentes dos defeitos de outros irmãos, os meus vícios, né? As minhas virtudes também. Talvez eu tenha aptidão para uma coisa que os outros irmãos não têm, mas os outros irmãos têm aptidões, têm facilidade para executar tarefas e construírem obras que eu ainda não as tenho.
Então, somos todos diferentes, né, nessa grande constelação do Pai. O Criador nos fez todos seres únicos, ímpares. É impossível fazer isso com alguém. É querer violentar a maneira do outro de ser, né? Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Olha, vive em determinado plano da criação. Então, assim, você, César, Ferramenta, Roberto, Luciana, cada um de nós que estamos acompanhando aqui agora, nós somos uma ferramenta colocada em determinado local para que a obra seja realizada ali. Então, nós temos facilidades para fazer coisas que outros irmãos talvez não tivessem, não tem. Então, é imprescindível que cada um coloque, né, faça, execute a sua obra, sempre respeitando o direito de escolha do outro, né? Observar o outro não do ponto de vista para julgar, mas observar o outro como uma extensão de nós mesmos, né? O meu irmão, que está a caminho, que caminha do meu lado, quem sou eu para julgá-lo, né? E sim para apoiá-lo, aprender, né, com as coisas que ele faz de bom ou as que ele fez de ruim, para que eu não as faça, mas jamais em tom de julgamento, né? Nós estamos aqui nesse planeta para aprendermos a amar. E as pessoas vêm para cá querendo ser amadas, né? Nós todos queremos ser amados, mas nós amamos. E se nós amamos de uma maneira incondicional, amamos apesar de, e aí apesar de tudo aquilo que você pode achar de ruim, tudo que você pode achar de vícios no outro. Eu amo, eu amaria se fosse dessa forma. Eu amaria mais se fulano fosse assim. Eu respeitaria, mas eu gostaria que fulano fosse. Mas não é. O fulano é ímpar, ele é diferente, não é? Se ele fosse igual a mim, se ela fosse igual a mim, né? E ele vai fechando, né, esse trecho maravilhoso desse capítulo, dizendo assim: amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos, respeitemos-nos mutuamente e ajudemos-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Ou seja, uma bênção. Então, respeitemos-nos, amparemos-nos, né, uns aos outros, né, para que o Supremo Senhor é o que Ele espera que nós sejamos uma bênção, que a gente consiga olhar o outro não com os olhos de um juiz julgador. Aliás, né, Jesus disse: quem te nomeou juiz do teu irmão? Né? Quem sou eu para julgar o meu irmão? Né? Então, nós não podemos julgar ninguém. Quem somos nós para dizer que esse membro ou aquele da nossa casa espírita, da nossa igreja ou da nossa família é uma alma perdida, é uma pessoa que vive em erro, né? São termos que a gente ouve, não com esse linguajar, mas às vezes em tom mais agressivo ainda. O fulano é isso, fulano é aquilo. Numa cidade próxima, eu tive fazendo atendimento fraterno e a pessoa chegou na casa espírita e ela disse assim: eu vou deixar de trabalhar na casa. Eu não vou mais trabalhar na casa espírita. E eu trouxe isso para a minha casa espírita. Eu já falei isso aqui na nossa casa espírita e ela serve para todos nós. E cabe nesse capítulo aqui hoje à noite. E esse irmão, ele me disse assim: eu vou trabalhar em outra casa. Eu vou deixar de servir a casa, essa que eu frequento,
mas antes eu queria desabafar, conversar, porque eu estou saindo daqui. Não é aqui na minha cidade, eu fui convidado para fazer atendimento numa cidade próxima. Enfim, nessa conversa, esse irmão me deu uma lição. A gente aprendeu junto, ele aprendeu algo e eu aprendi também. Porque ele disse assim, eu não vou mais frequentar essa casa. Eu procurei o presidente da casa e eu disse a ele, olha, o fulano de tal não pode mais trabalhar no nas nossas reuniões mediúnicas. E ele simplesmente me ignorou. Ele simplesmente não me atendeu, não deu a menor atenção para o que eu disse. E eu disse, mas por que você acha que o seu irmão não tinha mais condição de participar das reuniões mediúnicas? É que ele estava se divorciando, num processo de separação, e eles tinham um relacionamento extraconjugal, e foi colocando. Ele falou assim, então eu não considero ele em condições equilibradas de participar dessa casa espírita, nem de grupo de estudo mais. Eu falei, que pena, porque não que a gente aprove as atitudes desse irmão que você está dizendo, mas imagine assim, Jesus aqui na porta da igreja, do centro espírita, do templo budista, Jesus na porta da sua casa, lá na sua residência. Eu pedi para que ele fizesse esse exercício junto comigo. Imagina Jesus, e aí eu trago aqui para cada um de nós. Se você um dia já apontou o dedo para algum irmão, dizendo que esse irmão não poderia estar em determinado trabalho, ou um trabalho caritativo, ou na casa espírita, ou em qualquer outro lugar, ou mesmo que esse irmão não estaria apto a frequentar as reuniões familiares de domingo na sua casa, porque esse irmão faz isso, faz aquilo, não importa. Eu te peço para fazer o seguinte exercício. Imagina Jesus na porta do centro espírita, e Jesus dizendo assim, hoje só vai entrar aqui quem estiver limpo. Quantos de nós vamos entrar no centro espírita? Eu perguntei isso para aquele irmão. Ou então, Jesus vai ficar lá no seu local de trabalho. De manhã, todo mundo chegando para picar o cartão, e Jesus vai estar lá e vai dizer, hoje só vão entrar para trabalhar todos aqueles que não pecaram. Todos aqueles que têm uma vida reta, que já são almas luminosas. Ou então, Jesus vai esperar na porta da sua casa. Quando você chegar, para entrar na sua casa, Jesus vai estar dizendo, aqui só entra se você já for um espírito de luz. Né? Você só entra se estiver limpo. Então, como você se sentiria? Eu lembro que a gente se abraçou, porque eu aprendi e ele aprendeu, e com grande alegria, eu voltei recentemente a fazer palestra nessa casa, e esse irmão continua frequentando. Então, é uma bênção, porque serviu para mim, naquele momento, por inspiração, me veio isso na cabeça, e eu trago aqui para nós. Esse irmão que a gente não aprendeu a amar, essa fruta na nossa família, que a gente considera um jiló, né? Ou esse limão que está na nossa família, esse azedinho. Será que nós, que julgamos essa criatura como sendo um jiló, como sendo um limão de gosto azedo, né? Será que não somos nós? E nós, será que somos esse favo de mel que a gente imagina ser? Né? Quem somos nós para apontar para quem quer que seja? Então, essa é a grande lição que esse capítulo trouxe. Me fez refletir muito. Eu gostei muito desse capítulo. E estou devolvendo a palavra, Sérgio. Eu estou sem imagem aqui, mas eu estou devolvendo a palavra com muita alegria. E se tiver pergunta, alguém quiser acrescentar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, fica à vontade. Estou ouvindo. Ô, Roberto, mais uma vez, muito obrigado por estar junto conosco. A sua imagem para nós está aparecendo, Roberto, fica tranquilo. Para você que acha que não está dando retorno, mas para nós está normal, tá? Eu estou sem retorno, sim. Mas para nós está normal. Te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos novamente, né, trocando conhecimento. Muito obrigado, Roberto, a você e toda a sua família que participa junto conosco aí.
Dando sequência, né? A gente vai para a nossa vibração final e convido vocês, então, para que se sente de uma maneira tranquila, relaxem seus pensamentos, mantenham a conexão com o alto, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. Lembrando, como o Roberto falou, né, que ele veio para os doentes, para que aqueles que estão aprendendo, e nós estamos num processo de aprendizado. Por isso, Senhor, nesse momento, solicitamos a sua presença no meio de nós, Mestre. No meio do nosso lar, da nossa família, para que se intensifique em nós a tua luz, Senhor. E essa luz, que é tão grandiosa, Senhor, contagie a nossa, fazendo que em nós ela também se expanda, mostrando-nos novos horizontes, novos caminhos, novas maneiras de agir e de pensar, Senhor. Para que possamos aprender a mais a amar, a tolerar, a sermos dignos do teu amor, Mestre. Que essa luz, Senhor, toque fundo em nossos corações, para que possamos deixar os nossos vícios de lado e buscar, dentro do conhecimento, dentro do teu Evangelho, o que o Senhor espera de nós. Que nos amemos, que nos respeitemos cada vez mais, Senhor. Pois assim, como o Senhor mesmo nos ensinou, teremos mais paz em nossos corações, teremos mais felicidade. Mestre, que essa luz que nos contagia nesse momento, fortalecendo-nos o corpo físico e a nós como espírito, chegue também, Senhor, a todos os nossos irmãos, Senhor. Irmãos nossos que estão em todos os lugares, Senhor, desse município, do nosso município, do nosso companheiro de Pederneira, da nossa cidade de Bauru, do nosso Brasil, Senhor, do nosso planeta como um todo. Pois somos todos irmãos, Senhor, e muitas vezes nós esquecemos disso. Que o Senhor é o único Pai, pois o Senhor é o Criador, Senhor. Que possamos reavivar em nós essa máxima. Que nos amemos verdadeiramente como os irmãos, buscando nos ajudar a dispensar para o próximo, seja em que momento que ele estiver da vida, o nosso melhor pensamento para ele, com ele. Se ele estiver no momento mais baixo, de tristeza, de angústia, de solidão, que o nosso pensamento o reanime, Senhor. Que a nossa luz interna reavive a dele, Senhor, fazendo com que ele busque novos caminhos, um novo recomeço. Mestre, te agradecemos, Senhor, por todo esse amor para conosco, todo esse carinho, que possamos fazer, Senhor, o nosso melhor, e fazer uma pequena parte de tudo o que o Senhor faz para conosco. Te agradecemos pela vida, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de ter Jesus como mestre.
de ter essa espiritualidade amiga que nos apoia, que nos orienta a cada instante de nossa vida. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos agora, em nome do Teu amor que é bendito, te agradecemos e encerramos assim a nossa reunião dessa noite, meu Pai. Mais uma vez, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Senhor. E que assim seja.